Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, da semana, a felicidade do homem perdoado. Muito bem. Então nós vamos basear essa mensagem no Salmo 32. A felicidade do homem perdoado. Como é gratificante ser perdoado. Muito bem. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria fazer já um comunicado, glória a Jesus, que dia 6 de setembro, daqui a um mês, eu queria convidar a todos que pudessem para estar conosco ali na congregação, porque nós vamos fazer o culto de ação de graça do meu aniversário. Dia 4 de setembro eu estarei completando 78 anos, pela misericórdia e bondade de Deus. E eu queria fazer esse culto, o pastor Romildo Silva, que é o meu pastor, ele cedeu, assim, a igreja, né? Para nós fazermos, assim, um culto de agradecimento a Deus de 78 anos, né? Uma ação de graça. Vai ser, então, eu vou passar o endereço da igreja. E os irmãos, eu gostaria que vocês que podem ir, vamos lá. Eu sou muito grato a Deus pela vida que Ele me deu, pela minha conversão. Não tenho palavra para expressar a gratidão, né? A Deus, agradecer a Deus por esses anos de vida. Esse ano completei 49 anos de crente, graças a Deus, e até aqui o Senhor tem me sustentado pela sua infinita misericórdia. Muito bem. Então, o nosso culto vai ser no endereço, notei aqui, né, o culto de ação de graça, né, do aniversário de 78 anos, do meu aniversário. Né? Vai ser no dia 6 de setembro, 6 do mês que vem. Vai ser no domingo, não é? Das 7 às 10 da manhã. Então, os irmãos que têm seu compromisso nos cultos à noite não vai atrapalhar em nada. Né? Dá para programar, né? Tudo bem direitinho, e dá para ir para o culto à noite com tranquilidade, né? E vocês, assim, ajudando, assim, eu nesse culto de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem me feito. Então, vai ser o endereço é Estrada dos Cravos, número 38, Jardim Santa Maria, Osasco, São Paulo. O horário do culto é das 7
horas da manhã às 10 horas da manhã. Então, no dia 6 de setembro. E outra, na segunda-feira, dia 7, feriado também. Né? Então, uma data bem propícia que não, assim, podemos assim agradecer a Deus. Eu quero, né, agradecer a Deus por essa vida que Ele me deu, né, abençoada. Muito bem. E nós vamos então na palavra de Deus, Salmo 32, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aqueles cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é apagado. Deus apaga. Bem-aventurado é o homem cuja transgressão é apagada, cuja transgressão Deus não o cobra. Deus apaga a transgressão do homem. Por quê? Toda vez que nós pecamos, o ofendido é Deus, o Criador. Então é a Ele que nós temos que pedir perdão. Então nós vemos que bem-aventurado é um homem cuja transgressão é apagada. Não é? Deus não imputa a transgressão nele. Deus não coloca, Deus apaga a transgressão dele, o pecado dele, perdoa o pecado dele. Não é? Mas tudo isso aí, olha como Deus usa a sua misericórdia. Tudo isso aí porque o homem, desde que o homem se arrependam de seus pecados. E ele está pronto para perdoar. Pronto para... Deus é perdoador, é misericordioso. Muito bem. Nós vamos ver no livro de Números, né? Capítulo 32 de Números, no versículo 23. Então nós vemos que esse versículo, a palavra de Deus diz assim: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Então, se nós fazemos um acordo com Deus, uma aliança com Deus, e a gente não cumpre, a gente peca contra Ele. E quando for cobrado esse pecado, a gente vai sentir. O homem, o ser humano, vai sentir. Então, veja, eu vou repetir o versículo que diz assim: se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Quando for descoberto, a pessoa vai sentir. Bom, antes de nós, assim, discorrermos esse assunto,
Por que a pessoa vai sentir o pecado? Porque, olha o que diz a palavra de Deus no capítulo de Provérbios, não é? Capítulo de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, não é? Que diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Jó capítulo 34, versículo 21. Pois ele sabe tudo o que fazemos, e ele vê todos os passos que nós damos. Jeremias 23, versículo 24. Ninguém pode se esconder em um lugar aonde eu não possa ver, diz o Senhor. Por acaso vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Então nós vemos, como Davi disse: para onde irei eu, Senhor, do teu espírito? Para onde fugirei eu dos teus olhos? Se eu subir ao céu, aí tu está. Se eu descer às profundezas da terra, ali também tu estás. Para onde irei? Então, nós que estamos no planeta de Deus, que Deus é o dono, Ele sabe tudo o que acontece no planeta dele. Os olhos deles estão em todos os lugares. Por isso que nós pecamos. E Deus sabe o que nós fizemos de certo e de errado. E Ele fica esperando ver se nós reconhecemos o nosso erro e pedimos-lhe perdão. Senhor, me perdoa. Eu falhei. Eu falhei. Se nós não fizermos isso, nós vamos pecar contra Deus. E nós vamos sentir os nossos pecados quando for achado. Então nós vamos ver como é forte a lição de hoje, a mensagem de hoje. Nós vamos basear em 3 personagens. Acã, que pecou e não expôs os seus pecados, escondeu dentro da sua barraca lá o conteúdo da transgressão. Nós vamos ver Saul, a mesma coisa, não é? Pecou contra o Senhor, e não se arrependeu, e não buscou o Senhor. E veja, quando o pecado foi encontrado, a dificuldade que eles tiveram. E veja também o caso de Davi. Cometeu o mesmo erro que esses dois cometeram. Mas só que Davi, ele buscou o Senhor. Nós vemos que, louvado seja Deus, que ele buscou o arrependimento e o perdão de Deus. Não retire de mim o teu espírito, Senhor. Vejam o Salmo 51, o quanto que ele buscou o Senhor por arrependimento pelo seu pecado cometido, que foi feito, viu? Muito bem. Então nós vamos ver, louvado seja Deus, o Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, diz assim: glória a Jesus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. E será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer
todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Então, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão, se não dermos ouvidos à voz do Senhor, à palavra de Deus. Toda maldição escrita no livro Deuteronômio capítulo 28, ela nos alcançarão. Ela nos alcançarão. Porque não tem como nós sairmos do planeta de Deus, a não ser que Ele permite que saímos. Caso contrário, ninguém sairá. Então nós vamos ver, então, louvado seja Deus, começando por uma parábola, para ilustrar o capítulo 32, versículo 23 de Números, que diz assim, uma parábola, né? Por exemplo, a palavra diz assim: se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentirei o vosso pecado quando vos achar. A parábola de hoje é de um índio que foi civilizado e voltou para sua tribo, não é? Com toda a sabedoria de Deus, convertido à palavra de Deus. E ele começou a ensinar ali a sua tribo, para os índios entenderem a linguagem dele. Ele falou em uma linguagem que eles pudessem entender. E ele lendo ele disse assim: olha, 3 e 2 é um número. Também é o contrário, 2 e 3 também é um número. Eles são iguais, só que são números invertidos. 3 e 2 é um número. Como 2 e 3 também é um número. E ele falando ali para os índios, não é? Com aquela claridade da fogueira, todos os olhos fixos nele. E ele disse: o que eu estou dizendo é Números capítulo 32 e o versículo 23. E ele começou dizendo sobre esse assunto. Se nós não obedecermos aquilo que é imposto, haverá um resultado negativo. Se nós não obedecermos a Deus, a sua palavra, que é destinada aos seres humanos, nós vamos termos consequência se nós transgredirmos a palavra do Senhor. Então ele disse que havia ali na selva a Azoca e a Gugu. A Azoca era uma cobra que morava na raiz de uma árvore. E ela morava ali junto com a sua esposa, né? Com a sua esposa. E estava ali cheio de cobrinhos, seus filhotes. E a Zoca era dorminhoca, vivia o dia todo dormindo enrolada ali na raiz da árvore. E a esposa da Zoca, que era a cobra fêmea,
dizia: vai, Zoca, vai, você não pode ficar assim, você vai buscar comida. Então veja que ela só quando a Gugu cantava. Quem era a Gugu? Gugu era a galinha que tinha ali na fazenda. Cada vez que ela botava, ela cantava. Ela saía cantando, né? Ela saía cantando, anunciando que tinha botado um ovo. E saía todo alegre, todo feliz. Saía, botei um ovo. A galinha saía cantando ali no meio do seu galinheiro, da situação ali. E ela ia até lá e falava: a Gugu já está me chamando. Ela ia lá, assim que a Gugu afastava do ovo, ela ia lá e bocanhava o ovo. E aí ela pegava e saía depressa e ia embora lá na raiz da árvore, lá onde era o ninho dela, onde ela se escondia. E quando o patrão ia, o dono da galinha, o fazendeiro, ia buscar ali o seu ovo, que a Gugu tinha anunciado, chegava ali e não tinha nada. E ele falou: será que é alarme falso? Será que ela está me enganando? No outro dia, a mesma coisa. Ela saía cantando, a Zoca aparecia, só que para passar a cerca ali, tinha um buraco, que ela passava bem apertada, né, no buraco, ia lá, bocanhava o ovo, e quando ela voltava, né, que ela engolia o ovo, no ela passar na cerca, estourava todo o ovo da garganta dela, tudo, e ela ficava toda satisfeita, né? Muito bem. E o que aconteceu? Passou 2, 3 dias, todo a Gugu dando alarme falso. Um dia o fazendeiro falou: eu vou ver essa situação. E veja que a cobra fêmea, falava: Zoca, você tem que parar com isso, Zoca. Um dia vão descobrir o que você está fazendo, que está roubando lá o ovo, você vai ficar complicada. E ela: você fala muito, mulher, você fala muito, deixa eu em paz, eu estou satisfeito. Um dia você vai sentir o seu pecado, a sua transgressão, você está roubando o ovo lá do fazendeiro, não é? E vejo que ele nunca dava ouvido, a cobra macho, né? Nunca dava ouvido. Depois que ele engoliu o ovo, ele ficava ali dormindo. E vejam que Gugu, o fazendeiro, vendo essa situação, um dia ele foi lá, assim que a galinha cantou, ele foi investigar, ele viu que tinha um ovo. E ele falou: e por que será que quando eu venho buscar o ovo não está aí? Aí ele esperou, assim que a galinha saiu, para dar a notícia que tinha botado o ovo. Aí veio que apareceu a cobra, a Zoca apareceu e engoliu o ovo. Aí saía, passava na cerca, estourava o ovo que estava na sua garganta, estourava o ovo e aí ela ia embora. E o fazendeiro disse: descobriu o porquê que nunca tem ovo quando a Gugu anuncia. Muito bem. O fazendeiro pegou uma pedra, igual um ovo, e colocou no fogo e ferveu aquela pedra. E deixou ele fervendo. A pedra estava fervendo, né? E vejam que assim que a galinha, que a Gugu botou, ela saiu cantando, ele foi lá, tirou o ovo e colocou a pedra fervendo ali, parecia um ovo, o mesmo tamanho do ovo. E vejam que a Zoca apareceu, a Gugu já está me chamando, né? Então, ela chegou até ali. Quando viu aquela pedra em formato de ovo, ela pensando que era o ovo, ela abriu a sua boca e bocanhou o ovo.
E veja que ela começou a se virar, pular, aquele burro já estava enroscado na garganta dela e ela não podia pôr para fora, não tinha como pôr para fora. E vejam que ela sofrendo e pensando, nossa, parece que a Gugu está com febre, olha como o ovo está quente na minha boca e tudo, e ela se enrolando. Daqui a pouco ela foi passar na cerca para estourar o ovo, aí chegou ali, não conseguiu estourar o ovo, porque era uma pedra, e ficou ali entalado na garganta dela, e o dono veio e matou ela. Veja que ela encontrou, veja quando foi descoberta a sua transgressão, ela pagou com a vida a sua transgressão. E lá da raiz da árvore, todas as cobrinhas, filhote ali, a cobra-mãe olhando, olha lá, meus filhos, olha lá seu pai, onde está indo. Está lá, está sendo jogado lá na boca, como alimento para os outros animais. Olha lá, morto, perdeu, porque foi aconselhado para ele parar com aquilo, com essa transgressão. E ele não deu ouvido para a palavra que ele acabara de ouvir. É isso que Deus, Perembe, falava para os índios. É isso que Deus está falando, Números capítulo 32, versículo 23. E se não fizerdes assim, como? Do jeito que Deus falou, em guardar os seus mandamentos, as suas palavras, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado, a vossa culpa, quando vos achar. Quando você for descoberto, você vai sentir a sua irresponsabilidade da transgressão. Então nós vemos, louvado seja Deus, Números capítulo 32, versículo 23. E será, porém, do capítulo 28, 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Olha aí o que aconteceu com aquela cobra. É apenas uma ilustração, uma parábola que o índio estava dando ali para mostrar para a sua tribo como ele podia entender o que era transgredir a Deus. Muito bem. Então, continuando aqui, nós vamos ver, então, louvado seja Deus, no livro de Josué, glória a Jesus, capítulo 6 de Josué, que a palavra de Deus, 6, versículo 17, ela diz assim: quando Israel ia atacar Jericó, olha a ordem que Deus deu. Olha a ordem que Deus deu. Eu vou ler em duas versões para os irmãos entenderem a palavra anátema. O anátema de Deus. O que quer dizer anátema? Vou ler em duas versões para que os irmãos possam entender. Então veja que em Josué capítulo 6, versículo 32. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. A cidade de Jericó será anátema ao Senhor.
ela e tudo quanto houver nela é anátema ao Senhor. Os moradores de Jericó eram anátema ao Senhor. Toda prata, todo ouro, todos os animais era anátema ao Senhor. Muito bem. Tudo era anátema ao Senhor. Agora eu vou trocar a palavra anátema. Que Josué estava dizendo era isso. Porém, a cidade será oferecida ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, as pessoas, os animais, as pratas, o ouro, tudo é oferecido ao Senhor. É anátema que é oferecido ao Senhor. E vejo, no versículo diz mais ainda: a cidade deve ser destruída, porque ela é oferecida ao Senhor, Jeová. Ela deve ser destruída, juntamente com tudo o que há nela, como oferta a Deus, como anátema a Deus. Anátema é oferta a Deus. É aquilo que é feito. Então, todas as pessoas foram oferecidas a Deus. Tudo que estava, a cidade inteira, os ídolos que estavam lá, que eles adoravam, tudo foi oferecido a Deus. E ninguém poderia pegar nenhum anátema, nenhuma coisa ou que foi oferecida a Deus, não podia ser tocado. Muito bem. Versículo 18 diz assim. Continuando ainda essa leitura, diz assim: olha, qualquer coisa, pode ser pessoas, pode ser prata, pode ser ouro, pode ser animal, né? Qualquer tipo, né? É dedicada, oferecida ao Senhor, pertencia exclusivamente a Deus, só a Deus, só a Deus. Precisava ser destruída. Foi oferecido a Deus, está aqui, Senhor, para ser destruída. Para ser destruída. E não poderia ser usada para nenhum outro fins. Para nenhum outro fins. O que diz em Romanos? É a mesma coisa, tá? Que já que nós ofertamos do nossos corpos, ou seja, o nosso corpo, falando no singular, ao Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 13, olha o ensinamento de Paulo. Porque se viverdes segundo a carne, fazendo o desejo da carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Então, nós temos que oferecer nosso corpo a Deus,
E temos que destruir o pecado que está dentro do corpo. Tem que ser destruído. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Só para os irmãos entenderem que tudo isso aqui está ligado lá em Josué, tá? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ela diz assim, olha bem, 3, versículo 5. Diz assim, mortificai, pois, destruir, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É o membro que você usa para pecar. Mortifica ele. Você sabe qual membro que nós usamos para pecar? Para atrair a nossa mulher, para atrair o marido, para atrair os outros. Sabe qual membro que é usado para pecar? Mortificai. Não deixe se manifestar esse membro no seu corpo. Mortifica ele. Mortificai. Pois os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição. Por que você prostitui? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Temos que mortificar, destruir isso de dentro do nosso corpus. Temos que destruir. Que nem Jericó foi destruída. Porque era anátema. Era oferta do Senhor. O nosso corpo é oferta ao Senhor. Todos os que estão pecado têm que ser destruídos diante de Deus. Então, está dando para entender Romanos com lá Jericó. Tudo que estava lá dentro era pessoas, era criança, era animais. Tudo tinha que ser destruído, não é? De diante. Agora eu vou fazer uma pergunta. E como é que a pessoa está dentro de você? No seu pensamento. Quantas pessoas que não ficam pensando na mulher dos outros? Mulher não fica pensando em marido dos outros. Tem que ser destruído. Tudo. Tudo. Quantos pedófilos que fica com aquela coisa de imaginação demoníaca com respeito à criança. Tem que ser destruído. Tudo que está no nosso corpo tem que ser mortificado, destruído, que nem Jericó foi destruído e oferecido ao Senhor como anátema. Foi oferecido ao Senhor, a oferta ao Senhor foi ofertado ao Senhor. Está dando para entender? Acredito que sim. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Acã, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 18, que eu não li, não? Diz assim, não pegue em nada daquilo que vai ser destruído. Não pegue nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Quantas pessoas que seguram o pecado dentro de si e levam desgraça para sua família,
destrói a sua família, porque você não destruiu o pecado que está dentro de você. Vejam o que aconteceu com Acã. Vejam a comparação da palavra de Deus. Então nós vemos, se você trouxer, ó Israel, já vai ser destruída Jericó. Está cheio de animais lá. Está cheio de criança. Está cheio de mulher. Está cheio de homem. Está cheio de prata. Está cheio de ouro. Mas destrua tudo. Não traga nada para cá, porque é oferecido, é oferta para o Senhor. É anátema, oferta para o Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que no capítulo 7, glória a Jesus, digo, Josué capítulo 6, né? Glória a Jesus. Versículo 22, diz assim, e 23. Depois que o pecado de Acã foi descoberto, Josué, glória a Jesus. Primeiro vou ler o Josué, capítulo 7, versículo 19. Diz assim, e Josué disse para Acã, depois que foi descoberto tudo, que ele trouxe a desgraça para o acampamento, você vê que Israel saiu para a batalha e pereceu. Não é? O exército de Israel perdeu uma cidadinha que tinha 2.000 pessoas. E Israel tinha quase 500.000 soldados, né? De todas as tribos. Eles perderam a guerra para 2.000 pessoas. 36 soldados morreram, perderam foi destruída a família por causa do pecado de Acã. Quando Josué foi consultar o Senhor, por que nós perecemos? O Senhor falou que aonde pisar a minha terra, onde eu pisar, todo o território seria ganho, seria dominado, nenhum inimigo ia prosperar, ia ficar em pé diante de mim. Foi tu que dissesse isso para mim. Eu acreditei, Senhor. Olha aí, morreu 36 soldados. Ficaram família destruída. Aí Deus respondeu, e por que, Senhor, tu está fazendo isso? Veja o que Deus respondeu, por causa do pecado que está no meio de vós. Pecado? Que pecado? Aí Deus revelou, foi descoberto. Por causa de, vê lá, junte o povo lá, que eu vou mostrar para vocês. Juntou todo Israel e Josué, Deus revelou a Josué o pecado de Acã. E vejam, depois que ele, no versículo 19, capítulo 7, versículo 19. E Josué disse para Acã, agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Procure, conte o que você fez. Procure não esconder nada daquilo que você fez de errado. Fala, porque Deus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele conhece todos os nossos passos. Ele conhece o homem por dentro e por fora. Então nós vemos no versículo 20, então Acã respondeu, sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que eu fiz. Entre as coisas que pegamos, eu vi uma bela capa babilônia
E vi também 200 barras de prata. 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Eu desejei tanto ter aquelas coisas que guardei para mim. Elas estão escondidas, enterradas na minha barraca. E a prata está por baixo. Está escondida, camuflada. E vejo, louvado seja Deus, o que aconteceu com ele, não é? No versículo 22, pois que o pecado de Acã, depois que o pecado de Acã foi descoberto, Josué enviou alguns homens até a barraca de Acã. E eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo de tudo. E eles tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Tudo. E falaram, ó, isso aqui não é seu, Acã. Isso aqui é do Senhor. Tudo isso aqui que nós trouxemos lá da sua casa, não era para você, não foi falado que não era para trazer nada, que você ia trazer desgraça no acampamento de Israel. Você tocou na oferta do Senhor. Você tocou no anátema do Senhor, que era para ser a destruição. Então nós vemos, louvado seja Deus, tudo aquilo que estava na barraca de Acã era o anátema de Deus, era a oferta que pertencia somente a Deus. E o que aconteceu com ele? E com a família dele? Foram destruídas juntamente com a oferta, com o anátema, com a oferta que era o Senhor. Ele também foi destruído. Todos os animais dele, todos os seus filhos, o seu pai, sua mãe, sua mulher, toda a sua casa foi destruída, porque tocou na oferta do Senhor, que era para ser destruída. Então eu vejo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A oferta é do Senhor. Todo pecado do meu corpo tem que ser destruído pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, ele não deu ouvido à voz do Senhor. Então o que foi que aconteceu? Nós vemos ali, Números capítulo 32, versículo 3, que foi o texto, o início da mensagem. Se não fizeres assim, Acã, se você não fizer assim, Acã, recusar essas coisas, eis que pecaste contra o Senhor. Porém, sentirei, você vai sentir. Olha lá sua família sendo destruída, apedrejada, sendo destruída, porque você tocou na oferta do Senhor, porque você tocou no anátema do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, você sentirei e sentirei o vosso pecado quando vos achar. Assim que acharam, assim que trouxe tudo aquilo que Acã tinha tomado, roubado, posto a mão na oferta do Senhor, ele foi destruído, ele e a sua casa. Então nós vemos, ele não deu ouvido para
a palavra do Senhor. Raabe, a prostituta, ela deu ouvido para a palavra do Senhor. Vejam que a família foram trocada. Acã foi lá para ser destruído como Jericó, onde era a terra de Raabe. E Raabe, por confiar no Senhor, ela saiu de lá e teve a proteção de Deus Jeová, de todo Israel. Louvado seja, porque confiou no Senhor. Olha aí as duas famílias, uma salva e outra destruída. Uma é salva porque ouviu a voz do Senhor. Outra foi destruída porque não ouviu a voz do Senhor. Uma pertencia a Israel, foi destruída porque era uma família, porque era um rapaz, desviado, não deu ouvido à voz do Senhor. E a prostituta, que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, ela salvou a família inteira, enquanto Acã condenou a família inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí a troca de família. Um foi viver na graça e outro foi viver embaixo da terra, desprezado pelo Senhor. Então nós vemos, meu louvado seja Deus, o que é tocar na oferta do Senhor. Não dar ouvido à voz do Senhor. Então nós vemos o que aconteceu também com Saul, que nós vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 3, capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao 3. Preste bem atenção. A chave do versículo é o número, versículo 3. Mas diz assim o versículo 1. O Senhor Deus me mandou ungir você, Saul, para ser rei em Israel, que é o povo dele. Agora escute, Saul. Isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz. Escute o que o Senhor Todo-Poderoso diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu resolvi acertar contas com a nação de Amaleque, por ela ter colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora, Saul, vá e destrua completamente a nação amalequita, que nem Jericó foi destruído. Amaleque passou a ser oferta do Senhor. Amaleque passou a ser anátema, oferecido ao Senhor, por causa do pecado que eles cometeram. Qual foi o pecado? Quando Israel saiu do Egito, aquela dificuldade, Amaleque, em vez de ajudá-lo, a nação juntou um exército e atacou a Israel. E vejam que ela impedia Israel de chegar na promessa prometida. E vejam que Deus mandou que Moisés escrevesse para que nunca esquecesse, para que não deixasse cair da memória aquilo que eles fizeram, que eles iam ser exterminados da face da terra. Já estava determinada a condenação dos amalequitas. Então nós vemos os homens,
Vou repetir o versículo 3. Agora, Saul, você vai e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças recém-nascidas, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Destrua tudo. E vejo, louvado seja Deus, que comentando assim com respeito à destruição completa, que nem fez feito em Jericó. Tudo! Porque era oferta ao Senhor. E era determinação divina. Deus instruiu a Saul a destruir completamente os amalequitas, que haviam feito uma emboscada contra os israelitas depois da saída do Egito. O termo hebraico quer dizer Charan. Não sei se a minha pronúncia está certa, mas eu não sei hebraico, né? Que significa destruir completamente. Destruir completamente. Isso aí é oferta ao Senhor. Quando Ele manda fazer isso, tem que destruir. É que nem o pecado dentro de nós. Temos que destruir completamente, porque o nosso corpo não é mais nosso. Deus comprou o nosso corpo e pagou com o sangue de Jesus. Eu não sou mais dono de mim. O meu corpo, a minha vida pertence a Deus. E todo pecado tem que ser destruído. Todos os pecados do meu coração, da minha mente, do meu cotidiano, dos meus hábitos, todos têm que serem destruídos. Porque é oferta ao Senhor, tem que ser entregue a Deus. E vejo que significa destruir completamente, com frequência, dedicar algo algo, objeto ou alguém, que nem os casos dos amalequitas, para destruição, inteiramente ao Senhor. Tem que entregar inteiramente ao Senhor por meio da destruição. Como que eu estou entregando o meu pecado ao Senhor? É para destruição. O nosso pecado é quando nós confessamos a Deus, nós estamos entregando o nosso pecado a Deus para destruição. Totalmente. Não temos que considerar pecado nenhum dentro de nós. E a apresentação a Deus como oferta. Então nós vemos, que nem fala no Levítico 27, versículo 28 e 29, e também Josué capítulo 6, versículo 19. Então vejo que a destruição tem que ser completa. Tem que ser completa. Deus ainda, glória a Jesus. Então nós vemos que Saul, ele foi fazer a missão, mas quando chegou lá, ele matou todos os animais, todas as pessoas, mulher, criança, tudo, mas ele poupou a vida do rei Agag, Ele poupou a vida do rei. Era para ser destruído também. E também os animais. Ele só matou os animais que eram defeituosos. Que estavam lá com bereba, estava lá com seus joelhos inchados, inflamados, estava boi cego, ovelha com defeito. E esse ele matou tudo. Mas o que é bom ele levou para ele. Igualzinho a Acã fez para ele. Ele não tocou fogo na capa da babilônica. Ele pegou para ele. Ele não desfez da prata e do ouro.
Ele pegou para ele. Ele pegou para ele. Então nós vemos que Geazi também pegou lá a oferta, não é? Que era para o Senhor também, que o profeta tinha rejeitado. O ambicioso Geazi foi lá pegar lá aquilo que era oferecido ao Senhor, por causa da palavra que foi pregada. Ele quis dar a muamba para ele. Ele pegou a muamba, mas também pegou a lepra. Tudo foi descarregado em cima dele. Então nós vemos, louvado seja Deus, a destruição tinha que ser completa. Completamente. E Saul não fez isso. E Saul não fez isso. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Saul levou os melhores dos gado para si. Levou tudo para ele. Então nós vemos que, assim que Samuel descobriu, Samuel repreendeu. Veja como que ele foi expulso da presença de Deus. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Eu não quero mais ele na frente do meu povo. Eu não vou confirmar o reino na linhagem dele. Ele está reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, como que Deus, Saul também encontrou com a sua transgressão, quando foi descoberto. Veja a morte dele. Veja como ele foi condenado. Veja a situação de Saul, que nunca deu ouvido à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, né? Para nós concluirmos aqui, nós vemos, louvado seja Deus, bem-aventurado é um homem, né? Que está em paz com Deus, não é? Mas eu queria ver aqui o versículo 8 e 9 do livro que nós lemos, não é? Louvado seja Deus, que diz assim, 32, Salmo 32, versículo 8 e versículo 9. Olha o versículo 8. Deus falando: instruir-te-ei. Eu vou instruir. Eu vou ensinar. E ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Os meus olhos estão sobre toda a terra. Os meus olhos, diz o Senhor, está em todos os seus passos. Todos os passos que nós damos, somos monitorados pelos olhos do Senhor. Todos os dias da nossa vida. Guiar-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Versículo 9. Não seja evangelista Eugênio. Não seja como cavalo. Olha a colocação que Deus faz. Vocês que estão seguindo o meu caminho, diz o Senhor, não seja como cavalo, nem como a mula. Olha a comparação de Deus. Não seja como o cavalo, não seja como a mula. Que não tem entendimento.
cavalo e a mula não têm entendimento que você tem. Olha, ele está falando, não seja que nem a cã, aquele animal. Um exemplo, né? Força de expressão. Que não tem entendimento. Foi falado para não tocar em nada. O que foi que ele não entendeu? Olha o que foi falado para Saul, que era para destruir os amalequitas e não tocar em nada. Mas não, os olhos dele cresceu, a cobiça cresceu. E veja o que a consequência, quando foi descoberto o pecado. Agora Deus está falando para mim e para você. Não seja como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento. E vejam, louvado seja Deus, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que se não atirem a ti. Então vejam o que aconteceu com Balaão. O que foi que Balaão não entendeu? Vejam que Deus falou que não era para ir amaldiçoar o povo de Israel. Mas a oferta do dinheiro era muito grande. Foi multiplicada a oferta para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus falou: o que esse povo está aí fazendo, Balaão? Eles vieram aqui pedir para mim lá amaldiçoar o povo de Israel, seu povo, Senhor. Eu devo de ir? Não vai não. Pode despedir o povo. No outro dia a oferta aumentou. Os príncipes lá voltaram para oferecer uma oferta maior, fabulosa. Louvado seja Deus. E eles foram. E ele voltou a pedir a Deus. Então vá. Então vá. O meu não serviu, então vá. Então, precisa tomar cuidado, precisa ter entendimento. Como que nós vamos entender isso aí? O que aconteceu com Pedro? Não foi Deus que falou para ele: Pedro, pega esses animais imundos aí, que a lei fala que você não comer, mas isso é Deus que está falando. Os animais que Moisés falou lá para não comer, não tocar, que você vai ficar imundo, tudo. Pega ele, mata e come. Foi Deus quem mandou ele falar isso na visão. Deus mandou. E o que foi que ele falou? Não, Senhor, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca toquei em coisas imundas. Então veja o que Deus falou a ele: não faça imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que o Senhor santificou. E a visão tornou novamente. E foi feita a mesma pergunta para ele: pega, mata e come, Pedro. E ele estava com fome. E vejam que ele não comeu e não tocou. Balaão foi o contrário. Deus falou: não vá, Balaão. E ele foi lá: Senhor, mas é muito dinheiro, Senhor. E ele foi. E olha o que aconteceu com o outro jumento. E veja o que ele foi, como ele estava cego, a mente dele. O anjo tentou parar a jumenta abaixou. Balaão desceu e espancou a jumenta, porque estava com pressa para pegar o dinheiro, para amaldiçoar Israel. E vejam, louvado seja Deus, depois que ele bateu na jumenta, a jumenta falou: por que você fez isso? Veja, dois jumentos conversando, a jumenta animal e o jumento Balaão, sem entendimento daquilo que Deus estava fazendo com ele. Eu estou batendo em você porque você zombou de mim. Veja como foi ridículo. Achando que a jumenta estava zombando dele, estava rindo dele.
E veio, eu estou espancando você, sua jumenta, porque você está zombando de mim. Eu com pressa para ir pegar o dinheiro e você fica aqui ajoelhado, baixado aqui. Mal ele sabia que era o anjo do Senhor que estava bloqueando a passagem da jumenta. Louvado seja Deus. Veja como ele é estúpido, como ele foi estúpido, como ele estava cego, como ele se transformou em uma mula, como ele se transformou em uma jumenta. Louvado seja o nome do Senhor, porque não ouviu a voz do Senhor. Não ouviu a voz de Deus. Veja o caso de Acã. Não ouviu a voz de Deus, mas ele encontrou. Quando foi descoberto, ele pagou pelo seu pecado. Mesma coisa aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor com Saul. Mesma coisa aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor com o Balaão. Nós vemos que com Davi foi o contrário. Ele caiu em si pelo assassinato que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu. Tirou a vida de uma mulher, de um homem. Digo, louvado seja Deus, para roubar a mulher dele. Mas vejam que ele caiu em si, arrependeu-se, e veja que Deus chegou diante de Deus e Deus não imputou o pecado sobre ele. Ele pagou a consequência, sim, mas foi perdoado por causa do seu arrependimento. E ele nos exorta todinho para que nós não entre no mesmo erro. Veja, é o mesmo capítulo que fala de Balaão aqui, versículo 8 e versículo 9. É do mesmo capítulo onde está Davi nos orientando. E que Deus, assim, abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça, dia 6 de setembro, vocês estão convidados para o culto de ação de graça. Vamos ajudar, vamos lá agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.